Vamos ver quantos por cento você consegue entender. Roda aí. Boys, Bruce Wayne meets Clark Kent. I love it. I love bringing people together. How are we? Lex. Hello. Good. Hi. Hello. Lex, it is a pleasure. Ow. Wow. That is a good grip. You should not pick a fight with this person. So, after all these years, we finally got you over to Metropolis. Oh, I thought I'd come drink you dry. Well, you're welcome. Beleza, vamos começar aqui com a parte 1, onde o Lex Luthor fala: Boys, Bruce Wayne meets Clark Kent. Começando com boys. Talvez boys não seja um problema pra você, né? Boys significa garotos. Bom, o primeiro tópico que eu quero ressaltar aqui com você é que Bruce Wayne e Clark Kent são nomes, tá bom? Eu sei que isso parece óbvio, mas quando as pessoas estão assistindo uma cena, ou um filme, ou uma série, elas não sabem identificar o que é um nome e o que é uma palavra. Então eu já quero deixar isso claro, tá bom? São nomes, ok? Em seguida, a gente identifica o verbo to meet. O verbo to meet significa conhecer, tá bom? Tanto é que ele é muito famoso no nosso Nice to meet you, que provavelmente é uma das frases que você aprendeu quando estava na escola. Prazer em conhecer você. Nice to meet you. Nice to meet you. Então, o verbo to meet significa conhecer. Mas aqui tá com S. E você vai descobrir o porquê tá com S na parte 2 dessa aula, que eu vou abordar a gramática. Por enquanto, eu quero abordar o significado com vocês, tá bom? O verbo to meet significa conhecer. Então o Lex Luthor tá falando: garotos, Bruce Wayne conhece Clark Kent. Um outro tópico que eu quero ressaltar é a ligação entre os dois Ks, do Clark e o começo de Kent. O que acontece? O Connected Speech é bem famoso porque basicamente a gente pega a última consoante de uma palavra e liga na primeira consoante da outra palavra. Se essas duas consoantes são idênticas, que no caso acontece aqui, o Clark termina em K e o Kent começa em K. O que acontece? Você junta essas duas letras, formando o som de apenas uma. Por isso que o Lex Luthor ele só fala Clark Kent. Ao invés de falar Clark Kent, dois Ks, ele só fala um Clark Kent. Preste atenção. Bruce Wayne meets Clark Kent. Clark Kent. Clark Kent. Clark Kent. Beleza, agora que a parte 1 já tá resolvida, vamos pra parte 2. I love it. I love bringing people together. How are we? Lex. I love it. I love bringing people together. How are we? Em seguida, o Bruce fala Lex. Bom, começando com I love it. I love it significa eu amo isso. I love it. It, sendo o isso, né? I love, tá tranquilo. I love it. Eu amo isso. I love bringing people together. Uma coisa muito legal que eu quero ressaltar com você é que a estrutura to bring people together significa aproximar pessoas. Mas não traduz ao pé da letra, tá? Porque se você fizer isso, você vai se confundir. To bring significa trazer. People, pessoas. Together, juntas. To bring people together, trazer pessoas juntas. Mas percebe que não faz o sentido nenhum se você traduzir dessa forma? Por isso que eu recomendo que você traduza apenas na forma que você fala no português. Então, use o seu idioma como uma ferramenta para entender expressões americanas. Não traduza, apenas entenda aquela estrutura e traduza conforme você fala no português. Um exemplo disso é a expressão tá chovendo canivete, aqui no Brasil. Lá é It's raining cats and dogs. Tá chovendo gatos e cachorros. Eu vou traduzir tá chovendo gatos e cachorros? É claro que não. Eu vou traduzir tá chovendo canivetes, porque é assim que eu falo no português. Eu dei esse exemplo só pra você pegar a essência do que eu quero dizer, tá bom? Então traduza do jeito que você fala. Então, I love bringing people together. Eu amo aproximar pessoas. Eu não vou explicar aqui o porquê o bringing tá com ing, tá bom? Eu vou explicar na parte 2, porque isso é gramática e essa aula é só pra significado, só pra você entender a cena 100%. Na parte 2 dessa aula eu vou explicar melhor pra você, tá? Então fica tranquilo, fica tranquila. Então a primeira cena, I love it. I love bringing people together. Eu amo isso. Eu amo aproximar pessoas. I love it. I love bringing people together. I love it. I love bringing people together. Em seguida ele fala how are we? Isso aqui é muito fácil de sacar, porque a gente conhece a expressão how are you? How are you significa como vai você? Contudo, você tem que parar para pensar que how are you é como vai você. Sabendo que how are we, sabendo que o we é o nós, ele está falando como estamos. How are we? Como a gente está? Como estamos? E o que ele quer dizer com isso? Basicamente, ele está se incluindo na primeira pessoa do plural para se enturmar, para entrar num assunto que ele não foi chamado. Então isso é uma convenção social. Basicamente, ele está perguntando
como estamos, né? Meio que no plural, só que da primeira pessoa, pra ele se enturmar. E aí, pessoal, como a gente tá? Vamos jogar aquele videogame? Mais ou menos isso, né? Quando você tá no meio de um monte de pessoas e o Andrezão chega do nada. E aí, galera, como a gente tá? Vocês estão preparados pra ir pro Rock in Rio? Vamos lá, vamos todo mundo. Uau, uau, uau. Então, basicamente, o How Are We foi uma ferramenta social pra ele, basicamente, se enturmar sem ser convidado. E o Bruce, ele responde a essa ferramenta cumprimentando-o. Então, ele fala, Lex, né, reconhecendo quem é ele. Então, I love it. I love bringing people together. How are we? Lex. I love it. I love bringing people together. How are we? Lex. I love it. I love bringing people together. How are we? Lex. Beleza, agora a gente vai para a parte 3. A parte 3 é fenomenal. E por que é fenomenal? Porque a gente vai aprender várias formas do que não era comum pra gente falar. Hello. Good. Hi. Hello. Lex, it is a pleasure. Ow! Wow, that is a good grip. You should not pick a fight with this person. Hello, good, hi, hello, Lex, it is a pleasure. Oh, wow, that is a good grip. You should not pick a fight with this person. Olha que legal. Ele fala hello, good, olá, bem, né? Ele não fala hello, how are you? Não, ele fala hello, good, de boa. Então, ele tá encurtando as palavras. E você pode fazer isso também, tá? English is flexible. Inglês é flexível. Então, não se preocupe com isso. Hello, good, hi, hello, Lex, it is a pleasure. Oi, olá, Lex, é um prazer. It is a pleasure é uma estrutura de frase que significa é um prazer. Oh, wow, né? Ele já pega na mão do Superboy, já sente o poder, né? Oh, that is a good grip, you should... Parou. E por que ele parou aqui? Porque ele para pra respirar. Ele para pra respirar porque ele deu aquele gritinho, né? Depois que pegou na mão do Superboy. Pô, é o Superboy, né? Pegou na mão do Superboy e já fez... Opa! Aí ele já sentiu a pressão. Então, that is a good grip. Opa! Isso é um bom aperto. You should not pick a fight with this person. Então, quando ele fala you should not, ele tá falando você não deve. You should not. Pick a fight é uma expressão que significa escolher uma briga, digamos assim, né? Mas a gente não fala assim no Brasil. Pick é escolher. A é uma. E fight, luta. Então, pick a fight, escolher uma briga. A gente fala brigar, né? A gente fala arrumar uma briga. Sair no soco, sei lá, a gente usa mais a palavra arrumar uma briga para esse tipo de situação. Então a gente não fala escolher uma briga, a gente fala arrumar uma briga. E em seguida ele fala with this person. With this person significa com essa pessoa. Então, uma palavra nova aqui pra gente também, person. Hello. Good. Hi. Hello. Lex, it is a pleasure. Ow! Wow, that is a good grip. You should not pick a fight with this person. Agora vamos para a parte 4. Bom, eu quero que você assista porque a parte 4, ela parece difícil, mas na verdade não é. Bora lá. So, after all these years, we finally got you over to Metropolis. Oh, I thought I'd come drink you dry. Well, you're welcome. So, after all these years, we finally got you over to Metropolis. I thought I'd come drink you dry. Well, you're welcome. Então percebe que, quando ele fala So, after all these years, we finally got you over to Metropolis. Primeiro tópico. So, after all these years. Então, depois de todos esses anos. So, after all these years. E lembrando que o this... ele é o plural de this, e a gente vai ver isso na parte 2 quando a gente abordar a gramática, tá? Ressaltando, aqui é só significado, tá bom? Para você entender a cena 100%, mas a gente entender o conceito, entender quais são as estruturas, é só na parte 2, tá? Que vai ser só de gramática. Então ele fala, so after all these years, então depois de todos esses anos, we finally got you over. We finally, nós finalmente, finally, outra palavra nova aí pra você, we finally got you over. Nós finalmente te trouxemos. Got you over. Got someone over. Pode ter um significado de trazer a pessoa de volta, né? Então, tem esse significado também. E to Metropolis significa para Metrópolis. E Metrópolis não tem o que a gente vê aqui porque a cidade de Metrópolis é uma cidade fictícia do universo da DC, que é a cidade, se eu não me engano, do Superman. Eu não tenho certeza, mas é uma cidade fictícia. E percebe que em seguida ele fala I thought I'd come drink you dry. E uma coisa que eu quero que você perceba é que ele não fala o T do thought, ele também não fala o D do I'd, ele simplesmente fala I thought I'd come drink you dry. I thought I'd come drink you dry. Depois do som eu quero que você repita, tá? I thought I'd come drink you dry. Perfeito? E por que eu pedi para você repetir essa parte? Porque essa parte é a que mais pega as pessoas. As pessoas, elas simplesmente não entendem ela. E o sentido metafórico que ele está dizendo aqui é que, basicamente, ele vai tomar todas as bebidas do Lex Luthor, né? Ele disse, eu pensei em vir e beber todas as suas bebidas. Basicamente, isso que significa I thought I'd come drink you dry. Eu pensei em vir e tomar todas as suas bebidas. Aí o Lex, né, muito simpático, fala, well,
you're welcome. Well, you're welcome. Bem, seja muito bem-vindo. Boys, Bruce Wayne meets Clark Kent. I love it. I love bringing people together. How are we? Lex? Hello. Good. Hi. Hello. Lex, it is a pleasure. Ow! Wow, that is a good grip. You should not pick a fight with this person. So, after all these years, we finally got you over to Metropolis. Well, I thought I'd come drink you dry. Well, you're welcome. Boys, Bruce Wayne meets Clark Kent. I love it. I love bringing people together. How are we? Lex? Hello. Good. Hi. Hello. Lex, it is a pleasure. Ow! Wow, that is a good grip. You should not pick a fight with this person. So, after all these years, we finally got you over to Metropolis. Well, I thought I'd come drink you dry. Well, you're welcome.